Seja muito bem-vindo ao Inusitável. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, mas antes tem novos formatos. Hoje é ambiente diferente e hoje eu vou conversar com um cara que também vai estar comigo apoiando, com base nesse projeto novo que a gente vai seguir agora por mais 2, 3 anos, que é o Alan. Alan, explica mais ou menos o que é e o convidado para a gente já se situar. Davi, primeiramente é um prazer fazer parte do teu projeto. O Inusitável já é um podcast bastante ouvido, assistido, e agora fazer parte dele é um prazer. E olha, hoje a gente vai receber um convidado que já navegou por redações de TV, estúdio de produção, sala de aula, ainda arruma tempo para escrever livro, dá mentoria e ainda compartilha a sabedoria no LinkedIn. O nosso convidado hoje é o José Nascimento. Nascimento, prazer em te receber aqui. Alegria minha, Alan. Que honra reencontrá-lo. Davi, uau, show de bola, até que enfim, né? Agora, o nome Inusitável, você já sabe por quê, né? Claro. Eu já estive lá, o podcast não saiu, agora diz que sai, diz que vai pro ar, né? vai pro ar a semana que vem. Não, esse eu tenho certeza, eu posso te garantir. Legal, olha, gente, parabéns pelo projeto de vocês, pelo Inusitável. A gente está numa era de troca de informação, de troca de conhecimento. E as mídias sociais e o formato de podcast, ele é muito rico. E o Davi é um grande amigo, né? Eu sou fã do Davi desde que ele chegou. É um carioca curitibano, é um cariotiba. Né? Cariotiba, pode ser. E aí o que acontece? Ele veio e fez as coisas acontecerem. Ele tem um site chamado Morar Curitiba e também tem um YouTube e um Instagram que é maravilhoso. Por quê? Porque quando as pessoas de fora vêm para cá, elas ficam encantadas com a nossa cidade. Só nós que moramos aqui que sabemos os podres da cidade, né? E tem, viu, Davi? Depois que a gente descobre, depois que a gente mora muito tempo, a gente acaba descobrindo também. Tem. Eu sempre falo o seguinte, Curitiba é maravilhosa. A gente gosta de olhar os lambiquins, o amor perfeito, os prédios bonitos. Eu gosto de olhar isso, mas tem muita coisa para ser olhada, para ser melhorada, como em qualquer lugar, né? Eu gosto de trazer alguma pegadinha no pé também, sabe? Curitiba é muito legal, é uma cidade que entrega muito em termos de cultura, de qualidade de vida, de inovação. Mas a gente tem que olhar para 2 temas que eu acho super importantes na atualidade. Autoridades têm que prestar atenção na questão dos moradores de rua, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Gente, para de mostrar e contar desculpa. Isso não dá. Tem que ter um enfrentamento com coragem. E a outra situação é das pessoas que trabalham coletando material reciclado. Eu adoro fotografias. Eu tenho uma coleção de umas 50 fotos que eu não posso publicá-las. Aliás, sabe que talvez eu vá publicá-las, viu? Porque mostra mulheres, jovens, crianças, grávidas empurrando carrinhos. Nós temos uma realidade, Alan, da questão do lixo nas grandes cidades, e que são desafios. São catadores empurrando? São coletores, né? Coletores. Eu gosto de chamar de coletores, é um nome que traz mais dignidade, porque eles têm um papel muito importante na sociedade, mas a gente precisa olhar com muito carinho. Então, assim, mas a gente ama e adora Curitiba, né? É que nem gaúcho, né? O curitibano já ficou meio parecido com o gaúcho. A cidade pode ter um monte de defeito, ninguém pode falar mal. Pode falar, igual filho, né? Isso, exatamente. Mas, Nascimento, antes da gente falar dos desafios da cidade e a tua visão sobre a comunicação, a gente sabe aí que você veio do interior, né? Teve uma origem um pouco simples, né? E depois passou por várias emissoras importantes. Como que foi o trajeto de lá até aqui? Você falou, a minha origem é um pouco simples. Foi muito simples. Eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas. Lá em casa, a gente morava numa casa que não tinha banheiro, né? Só tinha aquela casinha lá no fundo do quintal, que é aquela privadinha, né? Aquela privada muito rústica, para você ter ideia da onde a gente morava. Uma localidade chamada Florestal, no sul do Paraná. Mas a despeito, Davi, de toda a diversidade da situação difícil, né? Meu pai era um operário rural, minha mãe uma empregada doméstica. Mas a gente tinha uma coisa muito legal e muito importante lá na nossa casa. Amor e Deus no coração. Eu falo que se tem uma coisa que me impulsionou na minha vida foi o apoio da minha família, o cuidado, o zelo, mas especialmente esse olhar da fé, da espiritualidade. Aliás, que são temas que as pessoas ainda acham que, puxa vida, esse negócio é besteira. E eu só estou aqui por conta disso, né? Imagine você que contei um pouquinho lá de como as coisas funcionavam lá na nossa casa, né? A gente não passou fome, não, mas passou aperto e muita necessidade.
Eram as minhas tias que moravam em Curitiba e que trabalhavam nas casas. Aliás, Curitiba de novo, né? Minha relação com Curitiba é antiga. Elas trabalhavam na casa das pessoas que mandavam pra gente sacos de roupas usadas, e aquilo para nós era uma maravilha, né? Eu não esqueço uma vez que eu briguei e disputei com o meu tio. Veja que a minha relação com o jornalismo também é antiga, né? Naquele saco tinha uma camisa estampada com jornal, sabe? E aí eu disputei com o meu tio aquela camisa lá que tinha os jornais estampados, né? Era muito simples, dificuldades e tal, mas a gente tinha pilares importantes. E quando eu saí para fazer o vestibular, tem uma passagem que eu gosto de contar. Nascimento, por que você conta? Eu, durante muitos anos, até uns 35 anos, eu não contava, viu, Alan? Isso. E um dia a Thaís Targa, que é uma job hunter, é uma headhunter muito importante, Sei quem é. ela falou assim: Nascimento, você precisa contar isso. E eu passei a contar, sabe para quê? Para inspirar outras pessoas e dizer assim: dá certo sim. É difícil, é pesado, né? Você vai ter lutas e dificuldades, mas se você tiver Deus na frente, apoio da família e de amigos e fizer a sua parte, dá certo. Final de ano, como que funcionava lá, Davi? O dinheiro era muito curto. E aí eu fui trabalhar na roça, arrancar feijão. Pensa num trabalho difícil. Agora, hoje tudo é tecnológico, né? Ou computadorizado, as máquinas têm inteligência artificial, viu, Davi? Elas têm georreferenciamento, é um robô. Tá? Tem ar-condicionado dentro da máquina, né? Eu gosto de falar que a roça está high-tech, ela mudou muito, né? Na minha época de jornalismo, eu fazia matérias e a gente mostrava o agricultor, o homem da roça, o lavrador. Hoje o Globo Rural mostra o empresário rural, que é o cara que tem chapéu de grife, camisa ajustada praticamente no corpo, de grife famosa, e se a calça tá rasgada, não é porque a coisa tá feia, é porque o bicho tá na moda. Né? Mas... E como é que você chegou de lá para cá? Lá na roça, lá em Florestal, a passagem que eu queria comentar com vocês... Rapidinho, esse Florestal é onde? Sul do Paraná, perto no município hoje de Fernandes Pinheiro. Fácil para o pessoal descobrir é o seguinte: aonde tem a Anila. Sim. Né? Aquela fábrica do queijo trançado, que é um belo case empreendedor. Mas nesse dia lá na roça, eu ia fazer o vestibular, fazer a inscrição no vestibular, era R$100. Era muita grana para mim. E aí eu cheguei, a gente tinha um feitor. O feitor era o encarregado, o gerente da roça. E a gente tinha que pedir, né, cara? Né? Fui lá falar com o feitor e falei: olha, à tarde eu queria ser dispensado. Dispensado não era dispensado, você só não ia trabalhar e você não ganhava o dia, né? E aí ele olhou para mim, ele falava com o olho fechado e meio miado. Rapaz, por que você quer sair hoje, não vem trabalhar, vai perder o dia? Porque perdia, né? Daí eu falei: olha, eu vou fazer o vestibular. Né? Jovem ali, com 17 anos mais ou menos, ele fechou o olho de novo. Como? Vestibular? Isso não é para você, rapaz. Isso aqui é só pro filho do Dr. Hoff, que era o nosso chefão da fazenda, né? Enfim, já que eu sempre falo que na vida você vai ter gente que diz assim, que vai dar, você consegue, você pode, e vai ter gente que te puxa para baixo. Agora, a grande questão é a seguinte: quem é que você está ouvindo? Quem te puxa para baixo ou quem te levanta, quem te fortalece, quem te leva a um outro patamar, né? E aí eu fui lá fazer a inscrição do vestibular. Esse cidadão não se bastou, encontrou meu pai, seu Nelson Nascimento, um senhor simples, operário rural, evangélico, 2º ano primário. Mensagem para o meu pai: Nerso, teu piá vai fazer o vestibular, né? Não vai dar nada. Vai virar um putanheiro e um maconheiro em Ponta Grossa. Deus na frente, pé na tábua, que dá tudo certo, né? Eu não virei nenhuma e nem outra coisa. Eu fui fazer o vestibular e, graças a Deus, eu passei em 2º lugar, 2º ou 3º lugar no vestibular de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Outras mensagens como essa vieram, mas eu gosto, Alan e Davi, de falar um pouquinho de fé. Tem um texto bíblico que eu adoro, ele é do famoso Salmo 91, aquele que as pessoas deixam aberto lá na casa, na cama, e o problema é que a gente deixa aberto e não lê, né? Mas ele tem um trechinho que me chama muita atenção, ele diz assim: Ele, Deus, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Eu não tenho dúvida que Deus colocou muitos anjos para fazer frente aos empecilhos que eu enfrentei, né? Então, saí desse lugar adverso, cheguei em Ponta Grossa, e aí assim, tem um ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Quem trabalha. Né? Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? É o ditado. E aí eu fui trabalhar, fui para Ponta Grossa, e logo no início da minha carreira eu fui estagiar em jornais. Que horas eu trabalhava? 6 da tarde, às 3 da madrugada. Mas tu sempre quis trabalhar exatamente com comunicação? Como é que é a tua aspiração? Porque, por exemplo, era diferente você ver o que está acontecendo, no que você estava vivendo, e que exatamente você começou a estudar, você trabalhava na roça. Você não tinha muita referência. De onde vem essa Boa gana de conhecer e falar assim, cara, e ter ideias em formar times ou de colocar posições de jornalismo, que é uma coisa que você não tinha referência? Cara, eu falo que a minha maior universidade, o meu melhor curso de pós-graduação foi a roça. Lá na roça eu aprendi a liderar, aprendi a respeitar o tempo, aprendi a respeitar os meus amigos. E lá na roça, Alan, tem uma coisa muito interessante, sabe? A gente está numa sociedade rápida, acelerada, onde a gente não soma, a gente divide, né? E na roça, desde da linha de feijão que você vai colher, a capina do milho que um vai ajudando o outro, literalmente, porque às vezes você está cansado, você chega lá às 4 horas da tarde, passou o dia inteiro arcado, arrancando feijão, e você começa a ficar para trás. O teu amigo vem e te ajuda. Na roça tem uma coisa muito legal na hora do almoço. Você abre a marmita, a sua marmita só tem aquele viradinho de feijão, um pouquinho de arroz, né? E um zoiudo. Tá? O André, que é nosso amigo, que é lá de Barbosa Ferraz, sabe o que é um zoiudo, né? Hoje é gourmet, né? Você comer um ovo caipira fritado na banha de porco e etc e tal. Na época não, né? Você tinha só lá aquele zoiudo. E aí o teu amigo abre a marmita e ele pega um pedacinho de carne e joga na tua. Sabe por que a gente faz isso? Essa cooperação? Porque no dia seguinte é você que vai ajudá-lo. Né? Então, assim, essa história, esse olhar de liderança, esse olhar da generosidade da roça é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, né? E você perguntou o seguinte: de onde que vem essa inspiração? Na roça, em estudando, sabe o que eu queria estudar? O que tu queria estudar? Agronomia. Só que a agronomia era integral. Mais normal também, né? Sim, só que já seria uma grande vitória. Só que a agronomia era integral, um vestibular relativamente difícil para passar e não ia dar certo. E a segunda minha paixão eu tenho várias paixões, né? Ou seria o direito, ou esse olhar até para a área política, por incrível que pareça, né? Mas a comunicação. Lá em casa não tinha televisão. Por conta das questões religiosas, evangélico, mais radical, do tempo que os evangélicos tinham que usar saia, a minha mãe usava o cabelo comprido, e TV era impossível, né? A gente só tinha TV de uma forma, televizinho. Era normal, né? Ou era o televizinho, ou era o frestinho do compadre Nivardo. Ninguém vai me perguntar o que é o frestinho do compadre Nivardo? O que é o Nivaldo? Eu fiquei pensando, quem é esse Nivaldo? Exatamente. Tá na história aí, teve marcante na vida do Nascimento. Mas o que acontece, né? Não era todo mundo que tinha uma TV. E onde eu morava, tinha 3 famílias que tinham TV. E eram famílias muito simples, né? E a gente tá em que ano? Cara, nós estamos... Você falou assim, não fale datas, mas a gente... porque eu não lembro de datas. Eu só sei que eu tenho 57 anos e eu nasci em 68. Isso deve ser o quê? O André tá fazendo a conta, né? Acho que 80... boa, gostei. Acho que é um 82, 85, sabe? Que eu já tinha ali uns 14, 15 anos. Mas pouca gente tinha aparelho de TV... E aí o que acontece? As famílias que tinham, funcionava assim. O pessoal deixava a janela aberta e a gente ia assistir na janela do vizinho. Quando o vizinho estava de bom humor, a janela aberta total. E você conseguia ver o Silvio Santos lá de fora. Né? Literalmente de camarote. Né? Isso contando que a TV tinha um bombril, porque a sintonia era muito ruim. Né? E não era colorida, naturalmente. No máximo tinha aquela telinha que deixava a TV mentirosamente colorida. Né?
Quando o vizinho estava de humor intermediário, a janela ficava entreaberta, e quando ele estava de mau humor, a janela ficava totalmente fechada. E aí a gente assistia pelo frestinho do cupim. Casa de madeira, do interior, família pobre, muito cupim na parede. E aí ficava o buraco. E aí você ficava lá assistindo o Rin-Tin-Tin, o Tarzan, né? Dini é um gênio pelo fresto do buraco lá na casa do compadre Nivarno. Então, desculpa essa brincadeira, tá? Entendi. Não, é uma brincadeira interna que só você conhecia. Boa. Agora me diz uma coisa, Nascimento. Você passou por afiliadas da TV Globo, da TV Record, a OTV, né, te ajudou a estruturar, também a TV da Assembleia, né? Me diz uma coisa, quem que faz o pior jornalismo? Cara, essa pergunta, eu não sei... olha, poucos fazem o melhor. Eu tenho dito o seguinte, que o jornalismo na atualidade vive um momento de uma dificuldade muito grande. Nós estamos carentes de bons jornalistas, de veículos de comunicação e de empresários de comunicação que pensem o jornalismo de uma forma diferente. Agora, estamos carentes também de sindicato, né, que às vezes sempre bate muito forte, de um sindicato que olhe não apenas para a questão pessoal da profissão, mas que olhe para o momento que a comunicação vive. E pior do que isso, tá? Nós estamos com uma formação, atenção universidades, atenção cursos EAD online, que dão um kit de presente para as pessoas estudar jornalismo, mas não entregam conhecimento, informação, o máximo do jornalismo, né? Jornalismo é um sacerdócio. O jornalismo é uma das áreas mais importantes da sociedade por conta do debate, da discussão, da reflexão, da transformação social. O Brasil hoje vive no momento que nós estamos, por quê? Porque durante muitos anos tivemos jornalistas combativos, jornalistas corajosos. Essa semana, né, na morte do ex-presidente do Uruguai, eu vi um trecho do Boixá entrevistando o Pepe Mujica. Gente, é outra coisa. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um jornalismo que eu digo que é água com açúcar e algodão doce. A gente tem um jornalismo de plé-plé-plé. As pessoas conversam, né? A edição das matérias estão ruim, a questão visual está ruim, a questão editorial está ruim e quase... Em alguns veículos, a questão ética está sendo deixada de lado, né? Eu acho que o Brasil já teve grandes momentos de bom jornalismo. Hoje, por conta da expansão das redes sociais, né, a gente está perdendo isso. E veja que eu bati em todo mundo, tá? E também tem uma outra coisa. Nós que somos consumidores de mídia, estamos achando que blogueiro, twitteiro, né? Essa semana apareceu uma figura ali Depois eu fui descobrir que ela tem 50 milhões de seguidores, né? E olha só que vergonha a Câmara dos Deputados levar esse povo lá para fazer uma CPI das bets, né? E levar lá os twitteiros. Mete a Polícia Federal investigar isso aí, né? E não tem que deputado ficar ouvindo gente das redes sociais, né? Então, assim, o produtor de conteúdo das redes sociais, né? Davi, você como Instagramer, YouTuber, você não é produtor de conteúdo jornalístico, você é um contador de história, né? E é bom, é importante, que bom que nós temos isso. Agora, o profissional que produz conhecimento, notícia, informação, que está na Folha de São Paulo, no Globo, no Estadão, no Zero Hora, no Tempo, no Diário de Minas, jornais impressos, ou na Globo, na Record, na Band, na CNT, nas rádios, CBN, Band News, enfim, estou citando, enfim, nos veículos tradicionais é uma outra figura que trabalha com levantamento de informação, que trabalha ouvindo todos os lados, que trabalha preocupado com o rádio ouvinte, com o telespectador, com o leitor, né? A gente vive hoje um momento muito delicado. Nós estamos só consumindo porcaria. Como assim, Nascimento? É verdade. Essa figura tem 50 milhões de seguidores e que conteúdo qualitativo ela entrega? Que responsabilidade ela tem? Vira e mexe, a gente tem blogueiro, twitteiro, divulgando fake news, divulgando informação incorreta, trabalhando e divulgando notícia apenas de seu interesse, né? Então, o jornalista, como produtor de conteúdo, ele foi
educado, ele aprendeu a usar as bases da informação, ele sabe a responsabilidade que o seu veículo tem, ele sabe o impacto que aquela notícia tem, né? Então, por outro lado, se donos de empresas, se jornalistas, se universidades, se sindicatos, enfim, têm culpa pelo momento que a gente vive em termos de comunicação no Brasil, tá? As redes sociais também mudaram muito e comprometeram esse cenário. Por outro lado, nós, como consumidores de mídia, também somos os grandes culpados. Nós dizemos que gostamos de produto noticioso de qualidade, mas consumimos o lixo que nos é jogado pelas redes sociais, infelizmente. Tu sabe, o Nascimento, que olhando para você, falando dessa forma, eu acho que na tua cabeça deve ter alguns programas que você ainda não conseguiu fazer. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que tem muita coisa aí dentro da tua cabeça que você tem que colocar para fora. Uau. Eu vou dizer isso porque quando a gente estava fazendo aqui, tem caneca, tem adesivo, tem isso aqui, a televisão. Cara, a gente pensou em cada coisinha para entrar aqui. E talvez a pessoa não tivesse não sabe como a gente correu para fazer isso aqui. As perguntas, tudo é bem elaborado, o que entra, o que sai. E o que deve ter na tua cabeça é enriquecedor. Fica impressionante com essa aula que você dá pra gente aí. Tem pergunta aí, Alan? Não, eu queria falar sobre, já que o Nascimento falou sobre conteúdo. Você me cutucou, né? Você gosta, você é jornalista, queria que eu batesse, né? Exatamente. Agora, né? Só não me cutuque que ele respondeu. Só não me cutuque para falar muitos nomes aí, porque daqui a pouco eu falo, né? Eu vira e mexe, gosto de olhar ali aqueles blogs de notícia, de comunicação que traz informações. Aqui em Curitiba sempre dá uma passadinha ali no professor Valdir Cruz, porque Valdir Cruz sempre dá uma espetada, né? Às vezes ele sai um pouquinho da linha, exagera um pouquinho, né? Às vezes até tem vontade de dizer, professor, exagerou um pouco aí. Mas ele sempre dá uma alfinetada importante. E detalhe, essa alfinetada, ela é necessária, porque só assim a gente vai melhorar o nível da nossa comunicação. Só assim a gente vai fazer comunicação de responsabilidade. Você é jornalista, é editor, é apresentador, é repórter, né? A gente descobriu que a gente... trabalhou junto, Quase né? trabalhamos juntos, né? Numa das oportunidades. É verdade. Eu lembrei que a Cida Stier, que é uma pessoa que cuida de repórteres do Brasil inteiro durante muitos anos, tem toda uma geração de repórteres que devem muito, a comunicação deve muito pelo trabalho de qualidade que a Cida fez, né? Cuidando da voz, cuidando da postura, cuidando da apresentação dos repórteres. E ela sempre me apresentava pessoas, né? Eu ligava assim, viu? Me diga quem é o teu melhor que está aí. Ah, fulano de tal, que está saindo da universidade. Fulano de tal, que está fazendo um freela em tal lugar. E aí a gente quase trabalhou junto, né? Mas tem toda uma geração, né? É verdade. Mas sabe o que eu queria perguntar, Nascimento, sobre a questão de conteúdo? Teve alguma decisão editorial ou de bastidor que você tomou durante esse teu período na televisão que foi inusitada ou algo que você pudesse trazer para a gente? Eu tenho dois fatos assim que para mim são emblemáticos na questão do cuidado e zelo pela informação. Tá? Um deles foi na cidade de Sarandi. Eu tinha colocado uma das nossas melhores repórteres, que inclusive agora saiu da RPC, que é a Solange Riozin, uma pessoa que tem um texto primoroso, Maringá, né? Maringá, um zelo, né, pela investigação jornalística muito importante. E uma pessoa, um médico estava sendo acusado lá em Sarandi de ter dado um remédio errado para uma criança e matado uma criança. Eu sempre digo que tratar da informação, você tem que tratar, olha que forma simples que eu sempre tratei. Pense que do outro lado pode estar o teu pai e a tua mãe, tá? E aí, eu lembro que na hora do almoço, Curitiba me ligou e falou, olha, a concorrência deu tal matéria, tá rodando, você não tem essa matéria? Eu falei, olha, eu tenho, mas a Solange ainda não apurou certo, não temos a conclusão de que realmente foi um erro médico. E no termo jornalístico, o que a gente diria? Puxa vida, o Nascimento comeu bola, levou uma barriga, né, do concorrente e não deu o famoso furo de reportagem. Padeci com o meu chefe, às 15h, um laudo foi emitido dizendo que a criança não tinha morrido por erro médico. Na verdade, ela estava com uma meningite. Qualquer medicamento que ela tomasse naquele estágio que ela estava daria problema. Por quê? Porque a família tinha procurado ali remédios caseiros, benzedor e etc. há mais de um mês e não teria dado solução. Então, assim, para mim é o privilégio de dizer assim, nós não dilapidamos a imagem de uma pessoa. Sim.
São muitos casos que a gente tem, né? Eu lembro que outra situação, eu fui repórter até por um tempo, era o meu sonho ser repórter, né? Primeiro sonho de carreira era ser agrônomo, ficava caro, não deu, fui para o jornalismo, e no jornalismo um dos meus sonhos era ser repórter. Acabei indo para a chefia muito cedo, com 24 anos, assumi a minha primeira posição de liderança dentro das emissoras de televisão, primeiro em Ponta Grossa, TV Esplanada, ajudei a reestruturar da Band para a Globo, depois, aí perto dos 30 anos, reestruturei a TV Cultura de Maringá, que era uma afiliada interessante, importante, enfim. Mas outro caso, jovem repórter, Serra do São Luís do Purunã, aliás, de novo, né, alertas, gente, há mais de 40 anos, as estradas brasileiras e paranaenses matam pessoas. E agora, recentemente, elas continuam matando de uma forma muito cruel, tá? Por quê? Por conta de buraco, má conservação, falta de informação, falta de campanhas de verdade de prevenção, não campanhas aí caça-níquel para ajudar os veículos de comunicação, campanhas mais fortes e agressivas, e uma união, né, de governo, de concessionário de rodovia, de transportador, de fabricante de veículo, para que a gente pare, né, de matar pessoas nas estradas. E nessa época eu fui fazer uma reportagem sobre um ônibus que tinha caído numa ribanceira. Os jovens e famílias estavam indo para a Oktoberfest. E na época, vocês são muito jovens, né? O equipamento de televisão era a câmera, que pesava 20 quilos, e tinha só o Gruba. Vruca. Só o Vruca conhece isso. Vruca era uma TIC, tinha a câmera, mais um mini tape que pesava mais 20 quilos e um cabo enorme. Lembrou, né, Vruca? Bem parecido com a atualidade, né? Exatamente, né? Eu sempre falo que hoje qualquer celular que a gente tem na palma da mão filma em 4, 8K e você transmite da hora para qualquer lugar do mundo. Então era assim muito precário. E todos os repórteres, e hoje eu faço essa reflexão, né? O papel do repórter, a responsabilidade do repórter. Eles desciam aonde o ônibus tinha tombado para fazer imagens e fazer a passagem. E na minha cabeça, assim, cara, eu preciso ir lá gravar uma passagem também. E uma coisa que me pegou foi a seguinte: será que eu preciso descer lá? Estar no lugar dos fatos ou a imagem basta? E eu deixei que o pessoal descesse, eles fizeram as imagens e eu gravei uma passagem que você sabe, do lado de fora. Num primeiro momento eu disse assim, nossa vida, no Jornal Nacional mostrou a repórter indo lá, mostrando o ônibus, né, ela mostrando, olha, os bancos vieram parar aqui e tal. Mas na minha cabeça eu tenho um conforto muito grande. Como eu não estava lá, era uma pessoa a menos para trabalhar, para atrapalhar no socorro das vítimas. Então assim, eu me conforto dizendo, acho que eu salvei pelo menos umas 2 pessoas em termos de tempo. Mas tem muita história, né? Imagino, né? Muito tempo. Tu sabe que essa coisa que você falou agora é muito relacionada à produção de conteúdo. Bom exemplo, tu tá aqui. O que eu vou fazer para que isso possa render? Vai ter um evento, como é que eu faço para render aquilo? Né? Como é que é a história que você vai contar? Isso é interessante, você tem que ter a cabeça organizada e talvez para pensar o melhor produto para entregar. Sabe, Davi, quando eu estudei, né, eu sou um cara que não gosta muito da teoria, eu gosto muito da prática. Mas na teoria eu estudei um teórico chamado Fraser Bonder e ele trabalhava uma coisa chamada os elementos de interesse da notícia. E se você olhar na antiguidade e trazer isso a tempo presente, você vai ver que os elementos de interesse da notícia mudam em relação aos fatos, em relação à tecnologia, à apresentação. Mas eles são os mesmos. Então, assim, coisa que gere grande curiosidade, que gere grande atração, que tenha proximidade, que se relacione a pessoas. Então, vira e mexe, os grandes fatos que vão merecer notícia a maior mandioca do mundo, o maior trem do mundo, a maior ponte que já foi construída. Por que a história, a gente diz assim, eu gosto de telejornal, mas você faz uma pesquisa qualitativa, né? E aí... qualitativa. E aí quando você faz quantitativa de audiência, mas por que a Fazenda, o Big Brother, os programas de fofoca dão mais audiência? Por quê? Porque a gente quer
a fofoca, né? Eu gosto de tal coisa, mas é o programa Mundo Cão, né, que mostra o camburão, que mostra as pessoas ali em situação de um acidente ou coisa parecida, que segura você e que você presta atenção, né? Agora, Nascimento, você é contra os programas que expõem algumas situações de sociedade? Tem audiência para todo mundo e tem mercado para todo mundo. Para empresas, você quer colar a tua marca, o teu produto nesse tipo de programa? Está provado que nem sempre isso dá certo. Tanto é que vários programas famosos começaram com audiência astronômica, a audiência se manteve em alta, mas são produtos que não colam com marcas importantes, né? E da mesma forma, você vai estar aqui com uma perguntinha guardada, dizendo assim, Nascimento, você é um jornalista que gosta do Prime, mas tocou emissoras que fizeram e fazem programa Mundo Cão. Sabe o que eu aprendi na vida? Você não constrói tudo de uma hora para outra. De novo, voltando à questão de fé. Para tudo existe um propósito e um plano. Eu sou feliz porque eu toquei programas e emissoras que tinham programas da hora do almoço, complicados. Sabe o que eu fiz? Assentei tijolos. Não deixei mais que expusessem crianças, não deixei que expusessem marcas de empresas em situação não comprovadas, não deixava e proibi que mostrassem, sabe aquela imagem degradante, terrível de uma morte que o pessoal mostra e faz todo aquele circuito do cara catando o corpo, colocando naquela... No rabecão, enfiando lá no carro. É que vocês tinham histórico do Alborguete, né? Mas agora a grande questão é o seguinte, você falou de um cara que é superlativo, né? Lembra assim, né? Não, você assim, pode até não gostar, mas era um grande comunicador. Não, mas ele tinha aquela coisa do sair sangue, né? Então tinha um histórico, aqui no Paraná. Boa, verdade. Né? O histórico de ver sangue, aperta o botão, sai sangue. E quando você falou do histórico, eu lembrei dos veículos impressos, né? Nós tínhamos também, a tribuna. Imagino. A tribuna, de um lado ela saía sangue, do outro lado ela tinha as peladonas, né? A tribuna que foi comprada pelo grupo GRPcom, que é da RPC, né, do Guilherme, da Ana Amélia, e que comprou a Tribuna. Hoje a Tribuna é um outro veículo, é um outro jornal. E esse sensacionalismo vendia e continua vendendo muito bem. Exato, né? Vende. Então eu acho que vem aí a curiosidade, é o que a pessoa quer, né? Agora, se você está lá dentro, qual é o nosso grande desafio? E aí entra o papel de um jornalista ético, correto, com equipes maravilhosas, né? Eu sempre tive o privilégio de ter equipes e times maravilhosos. E eu sou um formador de times. Eu tenho uma característica importante que eu gosto, é de liderar pessoas, de inspirar pessoas, de provocar pessoas. Então, na TV Esplanada de Ponta Grossa, que era a pobrinha da RPC, eu dizia o seguinte, gente, a gente tem que fazer mais. E a gente começou a produzir, produziu mais do que outras emissoras. Em Maringá, a gente precisa transformar, a gente começou a aparecer em rede, né? E quando eu toquei especialmente, fui diretor de conteúdo do Grupo RIC, foi um projeto muito bacana, a gente saiu de uma audiência média de 3,5, 4, a ponto de chegar a 7,5 de audiência. A gente teve o Jornal da Noite com a Alessandra Consoli dando 7,5 no horário da noite, Balanço Geral dando 10, 12, 11 pontos de audiência, né? Que é uma audiência muito boa. Programa da Manhã, que fazia traço, a gente mudou e ele chegou a 2 pontinhos, que é muito bom na audiência, né? Vamos fazer um corte aí de qual ano, mais ou menos? E nessa empresa... Se a gente tivesse um corte... Ai, meu Deus, você pergunta em números, em datas, cara, é engraçado, eu acabei cortando teu raciocínio, mas não era só pra gente identificar, porque hoje todo mundo tá falando de audiência, tá caindo... E aí você falando disso... Já vamos voltar a falar de audiência. Só para fechar aqui, eu queria fazer um voto de... Eu estava falando de pessoas e de times, né? No Grupo RIC, eu tive o apoio. Então, assim, eu fui contratado pelo Petrelli e passei um mês fechado numa sala levantando informações. Quando eu trabalho um projeto, eu tenho primeiro um olhar de levantamento de informações, um olhar consultivo, né? Olhando o que nós temos, olhando o time, olhando o mercado, olhando as pessoas, ouvindo, né? Eu ouvi mais de 50 pessoas. E nesse projeto eu tive o apoio da Ivete, que hoje é diretora de conteúdo do Grupo RIC, é uma jornalista de primeira linha, apaixonada por comunicação, né? E a gente fez um desenho de transformação que teve um resultado muito grande, mexendo
pouco, com as pessoas gastando pouco e trazendo grande resultado. Em televisão, especialmente, a audiência você não conquista do dia para a noite. O pessoal erra, né? Então, vira e mexe, tem veículos que fazem assim, contratou fulano, a peso de ouro, ficou 2 meses, manda o cara embora. Cara, não dá. Construção de imagem, construção de reputação, construção de audiência se faz na linha do tempo. E antigamente, a base para isso era um programa bom, um apresentador bom, uma grade de programação boa e uma divulgação no intervalo. Hoje, eu falo assim que eu tenho 5 ou 7 segredos que eu só conto se os donos dos veículos me chamarem. Então, né, porque ninguém hoje em Curitiba está fazendo isso com firmeza, especialmente, né? Tem segredos e tem olhares que a gente precisa ter sobre o produto televisivo e que vai transformar a sua audiência, que vai transformar o seu produto, e eles precisam ser aplicados de forma integrada. Essa integração desses 7 fatores vai fazer com que um veículo de comunicação, especialmente televisivo, tenha sucesso. Bom, já lembro, vou tentar lembrar o ano, tá? Não, porque a gente fala muito de números, né? E uma desse eu estava conversando com um rapaz, falei, cara, como é que você consegue medir uma rádio? É que como eu trabalho com internet, eu tenho todos os números. Os números, eu te falo sobre isso. É legal a gente datar isso, entendeu? Em termos de data, de novo, né, eu vou ser um pouco bíblico. A Bíblia tem uma coisa que ela fala também assim, deixando para trás as coisas que ficaram, marchamos rumo ao alvo. Eu sou um cara otimista e de futuro. Então tem algumas coisas de passado que eu até lembro, positiva ou negativa. Sempre muito mais as positivas que vão me impulsionar. Então eu não me grudo assim muito a datas do passado, assim, eu olho para frente, os meus projetos novos, né? Aliás, quero falar daqui a pouco sobre os meus projetos novos, né? Vamos falar. Só quero só fazer um comentário, assim, eu imagino que essa tua aptidão para formar times, tal, tenha te levado, consequentemente, ao seu trabalho como consultor, né? Qual que é o grande problema das lideranças hoje? Alan, a gente vive hoje no mercado um apagão de lideranças. Nós estamos com um blackout no painel de controle das grandes empresas quando o assunto é liderança. E por quê? Porque, primeiro, elas não têm uma característica imprescindível para um grande líder. E aí você vai dizer assim, formação em Harvard, formação nas universidades americanas, ter passado pelas grandes empresas, e eu digo terminantemente não. A grande característica de um líder chama-se humildade. Humildade para ensinar, humildade para aprender. Humildade para levantar informações e olhar um cenário adverso e propor soluções, juntando e integrando todos num time para que esses resultados sejam crescentes, né? E aí você vem num caminho das chamadas hard skills, né? Que são as competências técnicas e operacionais. Agora, as empresas contratam pelas hard skills. Tem formação, é especialista, trabalhou em tal empresa. E demitem de líder, de chefe a colaborador pela falta das chamadas soft skills, que são as chamadas competências emocionais. E aí entra humildade, resiliência, adaptação, capacidade de trabalhar em equipe, liderança, né, aprendizado contínuo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, onde as doenças mentais atacam fortemente as pessoas que não têm essa capacidade de empatia, de solidariedade, de generosidade, elas acabam não tendo espaço nos negócios modernos. Foi nesse contexto aí que você começou a escrever seus livros? Eu comecei a escrever os meus livros de tanto olhar, né? Eu sempre falo que nas minhas aulas, palestras e treinamentos, eu só falo daquilo que eu vi, vivi e fiz dentro das empresas. São mais de 25 anos onde eu saí de boia fria, fui para estagiário nas empresas e cheguei à direção de grandes companhias. E olhando o que estava acontecendo dentro desse cenário empresarial, né? Primeiro como colaborador, como é que a gente está comunicando, como é que a gente está gerando resultado, como é que a gente está olhando o mercado com uma visão holística, né? E trazendo isso para dentro da nossa companhia. Depois, errando e acertando como líder empresarial, é que eu busquei esse repertório que eu levo, né, para as minhas aulas, treinamentos e palestras e também para os livros, né? Nas pós-graduações são mais de 15 anos. E aí você vai dizer assim, ensinando o Nascimento? Sim. Compartilhando, mas aprendendo, né? Nas pós-graduações eu tenho
professor José Nascimento, mas eu tenho 50 alunos, pessoas que passam por Volvo, por Renault, por Boticário, mas passam também por empresas pequenas que têm cases sensacionais, né? E nos meus livros, a coisa que eu mais gosto é contar histórias de pequenos e grandes empreendedores. Então, no meu primeiro livro, Mundo 6.0, eu tenho a Angel, uma vendedora de pizza num food bike de Curitiba, tenho o Vanderlei, um cabeleireiro do Lady Lord aqui de Curitiba, que depois da pandemia se reinventou e ele hoje tem o seu próprio salão. Tenho histórias de pequenos empreendedores do meu amigo que montou uma loja de capinhas de celular, estava feliz, arrumando celular e vendendo, e a pandemia veio e fechou a empresa dele, né? E aí eu encontrei ele, estava na minha casa escrevendo o livro, ele foi trocar a tela do celular da minha filha, né? E aí eu fiz uma entrevista com ele, eu falei, e aí, como tá? Falei, cara, qual que é a sua nova empresa? Ele pegou a moto, a caixinha de ferramenta, o Instagram e o WhatsApp e montou a sua nova empresa. E eu perguntei, tá ganhando dinheiro? Ele falou, tô, mais do que antes, né? Então essas histórias para mim são inspiradoras. Mas trago histórias também do Mário Gazin, meu amigo de Douradina, que vendeu um Jeep para montar a sua primeira loja. Eu fiz um vídeo num projeto que eu tenho chamado Top de Gestão, de compartilhamento gratuito de informação para empreendedores, e perguntei para o seu Mário, 70 e poucos anos, né? Quantas lojas? Mais de 300. Seu Mário, quantos funcionários? Mais de 12 mil. Hoje em dia. Seu Mário, faturamento 11 bilhões de reais. Sim, é possível, né? Essa semana eu estive em Irati, sul do Paraná, conversando com o Márcio Paulic, do Mercado Móveis, um empreendedor também sensacional. Hoje o Mercado Móveis fatura 1 bilhão e nos próximos anos eles querem chegar a 3 bilhões de faturamento. Lá na sede do Mercado Móveis eu olhei uma Brasília que não era amarela, era vermelha. Eu falei, mas por que essa Brasília está aqui estacionada e toda cuidadinha, né? Placa amarela da época. Ele falou, esse carro o seu Geroslau Paulic vendeu para comprar a sua primeira loja. Seu Geroslau era um cara que era, na época, né, seria o que? Um estagiário, seria um assistente numa empresa, e na época do papel carbono, ele foi fazer uma nota com papel carbono e errou. E o dono da loja, o gerente dele, defenestrou o Geroslau Paulic. Você é um burro, não consegue fazer nada, não vai dar nada na vida, não consegue nem usar um papel carbono, né? Sabe que eu chamo isso de indignação positiva. Na alta tecnologia do papel carbono. O papel carbono, né? E o seu Geroslau, na época, né, o jovem saiu dali, falou, cara, eu não vou dar nada, eu vou provar para esse cara que vai dar sim. Hoje a empresa dele fatura 1 bilhão, né? Mas eu vou te falar que tem pessoas que é instigada com ódio, né? E aí recebe essa injeção e vai embora. Gente que eu não dá, não posso, não consigo, né? Que é um pouco de mim. Ô, José Nascimento, vestibular? Não, você não pode. Né? Mas sabe uma coisa que eu ia falar? Que é o seguinte, se a gente pensasse em tecnologia, no De Volta para o Futuro, e você viveu essa parte de tecnologia total, do que a gente via de futuro, a tecnologia que você pensava nos anos 80 e agora. O futuro é muito parecido com o que a gente tinha imaginado, ou o que você tinha imaginado? Impensável. Eu acho que poucos visionários disruptivos pensavam no que a gente tem hoje, né? Eu saio há 40 anos atrás, eu gosto de falar isso, né? Então você sai de um Brasil que tinha Brasília, Corcel e Fusca para um mundo e um país onde você tem. Agora eu estava passando, eu não sei mais o nome das montadoras e dos carros que a gente tem, sem falar dos carros elétricos. E a gente nem começou nem chegou, eu não tenho nem carro elétrico ainda, né? E a gente já fala de carro autônomo e de carro voador, né? A gente acabou de falar, né, se falar aqui de máquina de escrever, de telex, que eu fui operador de telex, falei agora da câmera Umatic, né? Quando isso? 40 anos atrás. Para quê? Para um celular. E aí você vai dizer, não, mas tem que ser um celular
da Apple, tem que ser um bom celular da Samsung para filmar bem. Não. Qualquer celular que você tem hoje filma em alta resolução, em alta tecnologia e transmite. Olha quanto avanço, né? Eu tinha uma máquina de escrever, né? Eu brinco que a máquina de escrever era um computador que já tinha impressora acoplada, né? E aí eu pedalava 12 quilômetros para fazer o curso de datilografia, A, S, D, F, G, C, cedilha, J, Q, K, H, né? E hoje você tem o quê? Cara, você tem tablet, você tem smartphone, você tem computadores de altíssima geração. E mais do que isso, a grande transformação e disrupção do momento, a inteligência artificial. Se a gente vinha, né, falando em avanços tecnológicos, em transformação digital antes da pandemia, a pandemia do Covid-19 foi terrível para a humanidade, porque perdemos milhares de vidas, né? Entramos numa fase de obscurantismo e de regressão mental das pessoas a ponto da negatividade, da ciência, das vacinas, que nós padecemos até hoje. Desculpa entrar nesse termo, né? A gente, no Brasil, por exemplo, a gente teve, nós que tivemos vacina da paralisia infantil, que erradicou a paralisia, hoje nós temos pessoas que não tomam a vacina por conta do medo colocado nas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que acredita na ciência, que acredita na tecnologia, que tomo vacinas e recomendo vacina. Então, a pandemia trouxe duas situações antagônicas, né? Mas, por outro lado, ela trouxe uma aceleração tecnológica maravilhosa. A gente saiu de empresas que não investiam em tecnologia, empresas que entraram no e-commerce, que avançaram os seus sistemas de armazenamento, né? De troca de informações, e mais do que isso, né? Olha o que foi durante a pandemia a questão da comunicação via redes, né? As lives, as aplicações, o Zoom, o StreamYard, o Restream, o quanto a gente avançou, né? Quanta coisa nova a gente teve ali de avanço. E a gente ficou feliz. O legal é que eu escrevi um livro chamado Mundo 6.0. E todo mundo, os mais puristas ou chatos, né, que eles vinham, mas o que você quer dizer com isso? O Kotler ainda não escreveu Marketing 5.0, a indústria é 4.0, o que você quer dizer com o mundo 6.0? Eu falei, essa é a jornada, essa é a jogada. Eu quero provocar, eu quero inquietar para o que seja esse mundo 6.0, né? Infelizmente o meu livro não bombou, mas o que eu quero dizer é que talvez até um pouco nesse olhar, né, de dizer assim, o que vem pela frente é muito mais arrojado. E é o que a gente vive hoje com a inteligência artificial. A IA foi lançada, né, com a sua primeira ferramenta, que foi o ChatGPT. Em poucos dias teve 1 milhão de pessoas seguindo, em poucas semanas mais de 100 milhões. Hoje ela é incontrolável. E o legal da IA, né, o ChatGPT é apenas um pedacinho minúsculo, né? O quanto mais de transformação a inteligência artificial está trazendo, né? Então, tem uma frase... Jamais a gente pensaria que, eu pelo menos, que a gente chegaria a esse ponto. O legal é que nós temos humanos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um cara que é muito controverso, que é o Elon Musk. Né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem coisas dele que eu gosto, tem coisas que eu odeio, né? Essa história dele entrar na política é uma coisa louca, né? Uma insanidade de um psicopata, né? E todo gênio tem um pouco de psicopata. Todo cara que é muito fora da caixa, ele tem um quê de psicopatia. Eu acho que os psiquiatras, os psicólogos podem estudá-los, mas hoje esse tipo de gente é imprescindível, né? Pense num cara que está pensando não, né? Ele está trabalhando para levar a gente para Marte. A NASA levou anos para colocar o homem na Lua, na guerra espacial com os russos. Depois esse movimento arrefeceu. No meio do caminho ele pegou e fez uma nova viagem tripulada, né, para o espaço. Junto com ele veio a Virgin, junto com ele veio a Blue, do dono da Amazon, né, do Jeff Bezos. A Virgin também veio. E sabe o que aconteceu?
A NASA contratou ele, né? Ele é contratado para a NASA para fazer estudos de uma volta do homem à Lua e desses grandes estudos para Marte. E o maluco, disruptivo, fez com que a frase foguete não dá ré fosse mudada, né? Ele conseguiu fazer foguete dar ré. E nessa história da disrupção tem uma coisa que... Dar ré estacionou também, né? Porque ele Exatamente. botou... Né? Você vem ali sem problema nenhum, né? Que aí é uma coisa que eu não vou lembrar o número certinho, né? Faz o seguinte, dá um Google lá para que o Nascimento não erre, mas levar 1 quilo de qualquer coisa para a órbita custava coisa de $100 mil. Ele está fazendo isso agora por conta de poder reaproveitar o foguete e etc e tal. Ele está fazendo isso a $200 e esse valor vai cair muito, né? Então, olha, né, a fase que nós estamos. Muita coisa nova, muita coisa diferente, muita coisa impensável nas nossas mentes ainda virão pela frente, né? Agora, a gente tem que estar atento a algumas situações. Ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia, tem evolução, tem um planeta em regressão nas questões ambientais, nas questões sociais. Por isso que nesse meu último livro, né, que é o Entre Drones e Dinossauros, eu trago um capítulo provocação. Num planeta em agonia, o ESG não é modinha, né? Curitiba, cidade maravilhosa, como a gente já falou, a gente teve há um tempo atrás meses de seca que a gente abria a torneira e não saía água. Isso era quase no Brasil inteiro. Isso. Mas antes de a gente começar a falar do livro, eu ia falar do livro também, que a gente não tem como prever o futuro com a tecnologia presente. Isso é fato. E eu queria que você mostrasse os livros que você tem agora. A bola da vez agora é o Entre Drones e Dinossauros 2. Então, Deus é bom. Deus é bom demais. Sempre que tem um evento no Rio chamado Deus é 10. Deus é 10. Acho que Deus é 1000, né? A gente podia fazer em Curitiba. E ele fez com que esse ex-Baia Fria, que o cara olhou e disse assim, esse negócio não é para você, ficasse um cara ousado, né? E o compartilhar conhecimento, informação é o meu prazer. Quando eu estava, Alan, na Globo e nas grandes empresas, uma vez eu fui ver, por exemplo, o Rancharan, que é o mestre, é o papa aí da administração e da gestão moderna, ao som do Milton Nascimento no Transamérica em São Paulo. E lá eu parei e falei assim, nossa, quando é que essa informação vai chegar a Fernandes Pinheiro, a Florestal lá no sul do Paraná? Uhum. E aí eu comecei a utilizar as redes sociais positivamente para compartilhar essas informações. E aí o que acontece? Eu criei um canal no YouTube chamado Top de Gestão. Depois do canal eu comecei a escrever os livros e agora já é quase uma dezena, né? Então eu tenho Mundo 6.0, que vocês encontram na Amazon. Eu tenho Entre Trilhas e Caminhos, que é um livro colaborativo que eu participei com o pessoal do LinkedIn, né? Colaborando, juntando pessoas. Tenho Entre Drones e Dinossauros 1. Como que nasceu Entre Drones e Dinossauros? Através da comunidade The Masters. O que é o The Masters, Nascimento? Não é nada dessa história de hoje das redes sociais, da Gurulândia, né? É o pessoal que quer aparecer, é o pessoal que quer vender coisas e etc e tal. The Masters começou assim, o professor Alexandre Conte me ligou e falou, viu, eu vi um livro que você lançou, vamos almoçar? Eu não conhecia o Conte, eu falei, cara, vamos, mas vamos chamar mais gente? E a gente foi chamando, né? Hoje o The Masters tem aí cerca de 40 pessoas que são professores, consultores, educadores, empresários, que a gente se reúne uma vez por mês, cada um paga o seu almoço. E num desses almoços eu estava ouvindo as pessoas e falei, gente, dessa mesa aqui sai um livro. Eles, como assim? Sim, tem muita informação. E a gente reuniu e cada pessoa escreveu um capítulo. E o Entre Drones e Dinossauros, né? Ele já está no segundo volume, e esse ano ou no ano que vem a gente faz o terceiro para encerrar aí o ciclo, né? Além desse, tem um outro livro que eu participei falando sobre networking. Eu acredito no networking, acredito nessa troca, e esse livro eu escrevi sobre networking nas redes sociais. Fiz uma conta, Alan, Davi e André, somando ali, conta de padeiro, quantos bilhões de pessoas estão nas redes sociais. O mundo hoje tem aproximadamente 8,2 bilhões de habitantes, né? Sendo
Índia, o país mais populoso, China, o segundo. E nas redes sociais, a gente tem mais de 17 bilhões de pessoas penduradas nas redes. O brasileiro adora redes sociais, 8 bilhões de pessoas nas redes, né? E como é que a gente pode aproveitar as redes sociais? Falamos do caos das redes sociais, né? As redes da dancinha, da informação irrelevante, as redes sociais que estão nos trazendo, por conta do uso excessivo, doenças mentais. Mas como nós podemos utilizar essa força, esse canhão, né, para os nossos negócios, para as nossas empresas e, acima de tudo, para fazer network. Então, esse é um título de um capítulo. Estou escrevendo mais 2 livros. Mas também Não, tem a trilogia do dinossauro. O terceiro sai no ano que vem, né? Mas eu estou escrevendo agora um livro sobre a história do Flávio Brandalize, fundador da Perdigão. Esse livro eu estou escrevendo com o jornalista Erivelto Oliveira, que é o meu grande amigo, né, com quem eu atuei durante 6 anos na Câmara, mas mais do que isso, durante mais de 25 anos nos veículos de comunicação, na Globo e na Record. E estou escrevendo também uma história inspiradora da família Amorim, tá? A família Amorim, ela começou com o seu Luiz, um mecânico de tratores e caminhões, que desse trabalho, juntamente com a sua esposa, Dona Maninha, criou um grupo chamado Grupo de Amorim, aqui em Curitiba, que tem empresa de terraplanagem, incorporadora, mineradora e aluguel de máquinas pesadas. Uma história maravilhosa. E por que eu tenho feito isso, né? Livros como o do Flávio Brandalize e do De Amorim. Para quê? Para que a gente inspire outros empreendedores, né? Quais são os erros e acertos dessas pessoas que nós podemos aproveitar ou não cometer mais as mesmas falhas e erros. Legal. Nascimento, o nosso tempo está terminando, mas antes disso a gente quer propor um ping-pong para você. Uau! Algo bem objetivo, a gente quer saber de você algumas coisas. Vamos começar, Davi? Começa com você, Alan, que eu tô ajustando aqui. Presente aqui para vocês. Esse presente aqui, inusitado. Eu já tenho um, já tenho outros também livros de você. Obrigado, amigo. Você tem moral, hein? O quê? Você tem moral comigo, né? Não é todo mundo que ganha. Eu tenho que te dar presente também. Eu sempre sou presenteado. Alan, você que encaminha aí, você quer ler, quer deixar aqui na nossa estante? Muito bem, vamos deixar na estante. Vamos deixar na estante, né? Assim mas eu quero por favor, a sua crítica, né? Porque você é um jornalista que eu respeito, um profissional de qualidade, e eu quero sim a sua crítica a respeito, especialmente do meu capítulo, né, da provocação que eu faço. Com certeza. E depois, nos outros podcasts, eu quero ver aqui a estante aqui com a nossa biblioteca, o né? Entre Drones e Dinossauros. Então vamos começar o nosso ping-pong. Qual o conselho que você mais ignora, mesmo sabendo que é bom? Mentir. Qual um hábito que você pouco imagina? Roubar. Uma verdade impopular sobre liderança. Você não será líder. Liderança dá sim como comunicação para você exercitar e aprender. E se tua vida fosse uma série, qual seria o piloto dela? Deus, sempre. Um lugar em que você pensa melhor. Na roça. Meu sonho é voltar para a roça, voltar para o campo. Esses dias tive o privilégio de andar descalço na roça. Foi a coisa mais maravilhosa. É bom demais. Uma simplicidade maravilhosa. É verdade. Um livro que você gostaria de ter escrito? Em seus passos, o que faria Jesus? Uma fake news sobre você que você deixaria rolar só para ver até onde ia. José Nascimento ficou bilionário. Essa é boa, né? Ganhou na Mega Sena, né? Queria que fosse notícia hard news, né? E que não fosse a fake news, né? Exatamente. Sábado à noite, Jornal Nacional, William Bonner excepcionalmente apresentando e dizendo assim: boa noite. Notícia de última hora, temos um novo bilionário no Brasil e ele é de Curitiba, no Paraná, José Nascimento. Pode dar até o meu nome. Parte desse dinheiro os meus amigos sabem que eu ia gastar fazendo coisas legais.
Sabe o que eu faria se eu fosse Agora eu fiquei bilionário? curioso, né? Como é que seria coisas legais? Coisas legais pra mim é diferente do que eu acho legal, do que você acha legal e do que o Alan acha legal. São coisas diferentes. Mas sabe uma coisa que eu faria? Eu criaria um modelo de... Tem um modelo desse, nesse momento eu esqueci, mas eu criaria um banco para financiar empreendedores, que ele fosse se retroalimentando. Essa é uma coisa que eu mais sonho na minha vida, sabe? Quando eu olho um projeto que não está indo bem, que está com dificuldade, se eu tivesse dinheiro, eu diria o seguinte: cara, sente aqui que eu quero te fazer uma mentoria, quero te ajudar, quero fazer uma consultoria para você, tá aqui uma grana. Me devolve a grana lá na frente com um juro em cima disso, para que a gente ajude mais gente. E o que não pode faltar no líder do futuro? Humildade, resiliência, conhecimento, aprendizado, conexão com os times e, acima de tudo, uma coisa que a gente fala muito, é olhar para o futuro, um olhar de ambidestria, fazer o melhor agora, mas pensar no futuro. Criatividade e inovação. Não é uma coisa só, é um conjunto, porque se você trazer só uma característica, você acaba comprometendo. Aliás, eu tenho, num dos meus livros, um capítulo que eu chamo de Líder 7.0. Eu listei 21 características do líder do futuro, que vão de características comportamentais, pessoais, até características de resultado, características das chamadas hard skills. Nascimento, foi um prazer te receber aqui, um prazer te reencontrar. Espero que a gente possa ter outros episódios do Inusitável para a gente abordar tantos outros temas que você fala, que você traz para as pessoas, para que a gente possa levar mais conhecimento para todo mundo. Alan, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Obrigado pelo espaço, né? Não existe um trabalho jornalístico sem provocação, então eu continuo, mesmo não atuando no dia a dia das redações, dos grandes veículos, eu continuo jornalista. E um bom jornalista é um grande provocador. E eu abri esse episódio trazendo inquietações e provocações. Então eu quero que elas repercutam, que elas reverberem, que elas inquietem, que elas provoquem, né? A nossa sociedade, Davi, está precisando de grandes provocadores. A gente tem um monte de gente falando um monte para multidões enormes, mas uma fala vazia. Quando um cantor sertanejo que alguém diz que ele é ótimo e eu respeito, né? Mas que diz assim, eu quero ser presidente do Brasil, e que você para e diz assim, não tem preparo, não tem capacidade e seria uma grande furada. A gente tem visto isso, né? Alan, a gente está cheio, né, de jornalista querendo ser político e sendo um mau político. O jornalismo perde um grande profissional e a política não ganha. Agora a gente está na onda, né, dos vereadores, por exemplo, em Curitiba, dos twitteiros, dos youtubers, dos tiktokers. Gente, é gente que é boa na rede social, mas quero ver lá no dia a dia da população e da gente. E nós estamos votando nessas pessoas e estamos elegendo, né? Então, o meu grande papel nessa vestimenta, né, de jornalista é provocar, é inquietar, sempre trazendo informação e, em cima dessa informação, fazendo críticas contundentes, que eu acho que é uma coisa que o jornalismo, inclusive, está carente e precisando, né? A gente precisa mais de Boixá, a gente precisa mais, e eu gosto dele como comunicador, o Datena, por exemplo, o homem da cadeirada, né? A gente precisa desse desequilíbrio, né, do Boixá, mas menos do Datena como ele está hoje, que traz informação, que debate, que no outro dia sai candidato a prefeito, a deputado, né, e está esquizofrênico. Agora, o jornalismo do jeito que está, ele, para mim, hoje está deixando muito a desejar. Tá café com leite, ao invés de ser café amargo e um pouquinho até azedo. O homem da cadeirada é bom, né? Eu gostei desse. Homem da cadeirada, gosto. Coloca as tuas redes sociais, porque eu vou colocar ali para que ela possa estar aparecendo. E obrigado, o Alan já falou, a voz dele também vale pela minha. E onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Que legal. Olha, primeiro, para chamar o professor José Nascimento para cursos, treinamentos, mentorias, palestras, aulas, apresentação de eventos, mediação, 419-9270-1011. Já repito esse telefone, tá? E nas redes sociais você me encontra com @Nascimento Top de Gestão no Instagram, Professor José Nascimento no LinkedIn, que é a minha principal rede social. O telefone? 419-9270-1011. Difícil a pessoa dar telefone hoje em dia, hein?
Muito legal. Gostei. Então, se você digitar nas redes sociais, você vai ver o meu telefone lá, porque eu acho que a gente está numa era, se você está na chuva é para se molhar. E não tem um mundo que a gente fale de rede social que se diga assim, não, eu sou uma figura pública, então tem que deixar o meu telefone. Olha que coisa louca, né? Sabem que eu adoro os empresários locais. E um deles, até vou gravar um vídeo aqui, uma falinha aqui para a gente fazer um corte. Um dos empresários brasileiros e curitibanos de maior sucesso na atualidade chama-se Júnior Durski, que tem uma história sensacional. Aliás, é controverso, né? O Durski é assim, ou você ama ou você odeia, que nem o velho da Havan. E o Durski me inspira muito pela sua história. Ele é de Prudentópolis, no sul do Paraná, foi para o norte do Brasil trabalhar na área de madeira. Lá ele conta que teve que cozinhar sua própria comida e de lá que saiu o sonho de ir para a cozinha. Viajou o mundo conhecendo restaurantes e criou aí o que ele chama de melhor hambúrguer, né, do mundo. Eu gosto do Madeiro. Tem gente aí que por conta das declarações dele cancelou ele e tudo mais. Mas ouvindo o Júnior Durski, né, e essa história ela é muito bacana, a gente precisa respeitar o resultado dos nossos empreendedores e eles precisam inspirar outras pessoas. E sobre essa questão de telefone, ele falou assim, eu dou meu telefone para todo mundo. Eu falei, cara, acho que não, né? E aí a gente estava num grupo ali de umas 30 ou 40 pessoas. Ele falou, meu telefone é tal, tal, tal. E, inclusive, digitem aí no Google telefone do Júnior Durski que você vai ver. Eu falei, papo gordo, né? Deve ter um robô, uma secretária atendendo o telefone. De repente, ele começa a bater na mão. Assim, alô, alô! Aí o cara, alô! Daí o cara levantou a mão no meio da mesa e falou, viu, desculpa, fui eu que liguei para testar para você. Né? Então, se o Júnior Durski dá o telefone para todo mundo, quem é o José Nascimento que para não dar, né? Aliás, liguem para mim, 41992701011, especialmente se for para me convidar, né, para fazer aí uma palestra, um treinamento para todos vocês. Tem alguma fala, Alan, para terminar? Não, queria agradecer e acho que é um novo período do Inusitável, né, podcast. Estou bastante feliz dessa primeira conversa, poder ser com o José Nascimento. Eu que fiquei feliz. Muito obrigado, meus queridos. Obrigado, Nascimento. Obrigado, Alan. Obrigado, André, está participando indiretamente. E se inscrevam no canal o quanto antes, quinta-feira que vem, já sai o vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Boa. Tchau. Tchau.